Hoje eu quero te mostrar como que você analisa indicadores de alta performance em vendas. Se você não sabe se autoavaliar, esse vídeo é para você. Na verdade, se você sabe, talvez alguma coisinha aqui vai te ajudar a se avaliar ainda melhor. O que eu quero te falar hoje, com a presença da minha filha, que acordou cedo e não quer dormir, é que nós, vendedores B2B, precisamos sempre avaliarmos as coisas que nós estamos fazendo. Muito, muitos empresários, muitos vendedores, muitos times de vendas, eles olham apenas para o resultado. Quanto que eu faturei no mês? Quanto que eu vendi? Quantos clientes eu abri? Tudo isso é a última linha da coisa. Tudo isso é o que a gente busca, né? Porque é o número que vai ou não fazer a empresa crescer de fato, mas são ações que no final das contas nós não controlamos. São ações que dependem de uma série de fatores. Então, por exemplo, eu eu posso ter ligado para 10 clientes, apresentado 5 propostas muito bem feitas. Os 10 clientes que eu liguei têm perfil, estava no momento de compra, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ah, mas o que que você melhoraria? Nada. Ah, e se fosse outro vendedor top, faria a mesma coisa. E no final, eu não vendi nada. Por quê? Porque a minha parte eu fiz, mas às vezes as circunstâncias das 5 propostas que eu apresentei, pode mexer, tá? As circunstâncias eram ruins. Então, se é um segmento, por exemplo, específico que depende de verba do governo e o governo tá mal, pronto. Esse fator específico fez com que o pessoal não comprasse de mim. Sei lá, se todo mundo do segmento se conhece e morreu alguém, amigo de um dos 5, e os outros foram no velório. Pronto, não vendo. Entendeu? Só tô dando exemplos assim absurdos só para você entender que as circunstâncias ao redor do cliente não são controláveis por nós. Então nós devemos pensar no quê? Para alcançarmos um bom resultado ou uma alta performance, nós precisamos focar naquilo que nós controlamos. E o que nós controlamos? As nossas ações. E avaliarmos essas ações. Não pode mexer. Então, o que que a gente tem que fazer primeiro? Simplesmente fazer o nosso trabalho. Então, a gente vai mapear os clientes, nós vamos fazer a lista de prospecção, nós vamos alimentar essa lista, nós vamos prospectar, nós vamos eh, preencher o CRM direitinho, nós vamos nos reunir com quem prospectamos, fazer proposta, negociar, vender ou não vender. Pronto. Eu fiz uma amostragem de uns 10 caras, eu já começo a ter como analisar. Analisar o quê? Os famosos indicadores chave de performance, KPIs, KPIs, né? Qual o tipo de KPI que são os mais importantes? Primeiro de todos, CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto que custa para a minha empresa, para mim, vendedor, né? Se eu for um representante, por exemplo, quanto custa para mim abrir esse cliente? Suponhamos que o cliente tenha uma venda mensal recorrente, que é o nosso jogo, né? O que a gente gosta é aquele cliente que compra todo mês. Suponhamos que, suponhamos que o cliente compre R$ 2.000 por mês. Só que para eu abrir um cliente desse, eu preciso gastar R$ 8.000 para abrir um cliente desse. Aí eu pego e faço a conta, meu, é, quanto que
que vai sobrar para mim? Pô, se o cara compra R$ 2.000 por mês e eu preciso gastar R$ 8.000 por mês, pô, e eu preciso gastar R$ 8.000 no total, não por mês, logo, 4 meses de faturamento paga todo o investimento no cliente, a partir do quinto mês eu tenho retorno. Então, eu quero um cliente que me dá retorno só depois de 5 meses? Eu não sei. Então, eu vou ter que avaliar. Ó, tá bom. Tô quietinha, hein? Ó, vai ser difícil, pessoal, mas se você quer melhorar, você tem que suportar isso aqui. Então, primeira coisa que eu vejo é se o tempo do retorno compensa para mim ou não. E isso vai de empresa para empresa, vai de vendedor para vendedor. É o que você quer, é o que você pode, é o que a sua empresa permite. Ponto. Segundo indicador muito importante é LTV. Quanto tempo o cliente é cliente e dentro desse tempo o quanto que ele deixa de dinheiro para a empresa. Resumidamente, é isso que é um LTV. Por que que nós avaliamos isso antes de prospectar? Porque se eu vou atrás de clientes que custam caro, deixam até uma quantia legal, só que por pouco tempo, não compensa o esforço. Então eu preciso de clientes que eles vão ser talvez até caros, mas que geralmente na média eles ficam vários e vários meses comprando e por causa desse motivo compensa, porque o investimento se paga. Outra métrica muito importante que você tem que ter. Espera aí que minha filha bateu aqui. Outra métrica muito importante que você tem que ter é funil de taxas de conversão. Resumidamente, é assim que o povo conhece mais, taxas de conversão. Taxa de conversão da prospecção, então faça um funil de prospecção e taxa de conversão do funil de vendas, do próprio pipeline que começa na primeira reunião. Então, por que que eu gosto de dividir esses dois funis? Porque no funil da prospecção você vai olhar com quantas pessoas você falou, dessas pessoas, quantas pessoas marcaram reunião com você e dessas reuniões agendadas, quantas você realmente conseguiu executar. Porque existe o no-show, né? A parte que não comparece na reunião por algum motivo. Aí tem várias estratégias para você minimizar o não comparecimento do cliente quando você agenda uma reunião com ele, mas não é o tema desse vídeo. Quando eu avalio, por exemplo, a minha taxa de conversão, ó, eu preciso falar com 10 decisores para marcar 5 reuniões. 50% de conversão do decisor para a reunião agendada. Melhor, para a reunião executada, vai. Preciso falar com 10 para fazer 5 reuniões, 50% de conversão. Eu já tenho um primeiro número muito importante, que já começa a me colocar na previsibilidade. Inclusive, essa taxa é a taxa que eu tenho atualmente e é o que eu ensino a conseguir no método Forja, o método que faz com que o vendedor triplique suas reuniões e venda muito mais, um acompanhamento individual. Mas, se você se interessar, clica aqui no primeiro link da descrição. Mas vamos para o vídeo. Segundo funil, eu vou avaliar dessas reuniões que eu fiz, quantas que eu avancei para apresentar uma proposta e dessas propostas, quantas que eu consegui fechar. Então, por exemplo, nesse funil, minha taxa às vezes já ficou, minha proporção, né? 10 reuniões, 6 apresentações de propostas, 3 vendas. 10, 6, 3. Bom, se eu sei que eu preciso fazer 10 reuniões para fechar 3 vendas, e para fazer 10 reuniões eu preciso falar com 20 donos de negócio, 20 decisores, né, lá no funil de prospecção, ou seja, se eu quiser vender 3,
eu preciso falar com 20 caras na prospecção. Você conseguiu pegar o raciocínio? Se não pegou, volta aqui um pouquinho e avalia. Se eu falei coisa nada a ver, comenta aqui também, aqui embaixo nos comentários, tá? Quando eu tenho isso, eu começo a ter previsibilidade. Significa que vai acontecer? Não. Não é cravado em pedra, mas é um norte muito bom que geralmente caminha próximo disso. Então, essa é a primeira coisa. Se você não entender suas taxas de conversão, você nunca vai ter previsibilidade de vendas. E outra coisa, se você não entende as suas taxas de conversão, você nunca vai ter resiliência em vendas. Muitos vendedores desanimam. Eles ficam falando: nossa, não tá fácil. É o governo, é o clima, a Copa, é, enfim, culpa todo mundo, menos a si mesmo, que é o que deveria ser feito. Quando a gente olha para nós mesmos e entendemos que nós precisamos falar com 20 para marcar 5, ou para marcar 10, para apresentar 6, para fechar 3, nem lembro se são esses números mais, eu acho que foram esses números que eu dei exemplo. Quando eu entendo isso, se eu não fiz a quantidade necessária de esforço e as vendas não estão acontecendo por isso, eu penso, é porque eu não fiz ainda o suficiente. Eu preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Até bater o número que eu tenho conforme o meu histórico. Entendeu? É assim que a gente fica resiliente. A resiliência, ela é a esperança pelo algo bom que vem, baseado no histórico que esse algo bom aconteceu na nossa jornada de vendas. Acabei de inventar esse conceito, tá? Mas é mais ou menos isso. Eu tenho esperança de algo que há de vir, porque eu já fiz isso. Entendeu? E eu só vou saber que eu fiz isso avaliando as minhas taxas de conversão. Próxima métrica muito importante é a métrica do ticket médio. Eu preciso saber qual que é o ticket médio do meu cliente. É R$ 1.000? É R$ 5.000? É R$ 10.000? Que seja. Eu preciso saber qual é o ticket médio normal que eu fecho e qual é o ticket médio que eu apresento também, para saber se eu estou apresentando propostas para o cliente ideal e se eu estou fechando propostas dentro do ticket médio que eu apresento. Então, isso é muito importante. Próxima métrica, ciclo de vendas. Precisa entender quanto tempo leva desde o cadastro do cliente no CRM até o fechamento da venda para ele. Quanto tempo leva? São 30 dias? São 6 meses? São 12 meses? Tem vários tipos de cliente. Conforme o ticket médio aumenta, o ciclo de vendas aumenta também. Então, tem empresas que atacam clientes com muito faturamento, só que demora muito tempo. E aí, como que o vendedor concilia, por exemplo, o emocional, sendo que demora 8 meses, 10 meses para ele fechar toda a venda? É difícil. Então, uma boa estratégia, que é o que eu faço muitas vezes, é colocar empresas menores junto com as grandonas para que todo mês eu tenha vendas. Então, um mês eu fechei uma pequena, outro mês eu fechei uma pequena, outro mês eu fechei uma pequena e uma grandona. Por quê? Porque a grandona ela está sendo trabalhada há muito tempo, quando ela entra, é alegria na comissão do vendedor. Então, se eu tenho o ciclo médio de vendas, vamos dar exemplo, 30 dias, o ticket médio de R$ 10.000 e eu entendo as minhas taxas de conversão, eu posso projetar isso. Ó, se eu vendo R$ 10.000 por cliente a cada 30 dias, significa que se 30 dias anteriores a esses clientes que eu vou começar a prospectar, eu prospectar 20 caras, bem prospectado ali, e eu marcar 10 reuniões, eu vou fechar no final 3 vendas. 3 vendas de 10 mil, conforme o ticket médio do exemplo, R$ 30.000 no final do mês. É isso. Essa é a previsibilidade. É assim que a gente prevê faturamento. É assim que a gente vê o forecast. Certo? Então a gente falou de
taxa de conversão, funil de prospecção e funil de vendas, o pipeline. Falamos de CAC, falamos de LTV, falamos de ciclo médio de vendas, de ticket médio. São várias métricas que nós falamos aqui, tem muitas outras, mas essas são as fundamentais para você conseguir evoluir na carreira de vendas e vender muito mais. Você pode melhorar todas essas taxas e entender tudo isso no método Forge. Clica no link aqui da descrição desse vídeo, o primeiro, e vem comigo. Tamo junto, boas vendas, tudo de bom, é nóis.